Bem-vindos! Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Coach de Carreiras, Seu Sucesso em Foco. Essa programação que tem o objetivo de te levar onde você merece estar, te levar além aí com dicas de carreiras, dicas de liderança, todo o material aí disponível para você poder alavancar nos seus sonhos profissionais, ter clareza nos seus sonhos profissionais e, principalmente, ir para a ação, dar os primeiros passos rumo ao objetivo, até onde você quer chegar. Meu nome é Renata Guzmão, sou coach de líderes, trabalho com treinamentos corporativos há mais de 25 anos. Se você quer saber a respeito do meu trabalho, tanto no mundo corporativo quanto também nos processos individuais, vou deixar aqui na descrição o meu site, renataguzmãocoach.com.br, para você acessar e saber todo o trabalho aí que a gente tem desenvolvido. Também pelo Instagram você pode me acompanhar, @RenataGuzmãoCoach, e inclusive se você quiser saber como que você faz para ter acesso à minha mentoria individual em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e também me levar até a sua empresa para que a gente possa desenvolver programas de desenvolvimento, palestras, orientações. Vai ser um prazer estar com você nessa jornada. E esse podcast aqui, ele tem o objetivo de fazer com que a mensagem do coach, ele chegue cada vez mais vezes para mais pessoas e te oferecer aqui um conteúdo de qualidade para isso. Bom, quero convidar você que está chegando aqui agora para você conferir aí os nossos últimos episódios gravados, em especial esse nosso último episódio, onde a gente falou assim, por que não alcançamos as nossas metas profissionais? Esse episódio muito importante, onde eu divido com você o que realmente trava cada um de nós a ir mais além. E só resgatando aqui, né, para quem não ainda conseguiu escutar, depois você vai lá e escuta o episódio completo, mas olha só recapitulando, nós não alcançamos as nossas metas profissionais, em primeiro lugar, por conta de falta de clareza, ou seja, a gente não coloca aí, a gente não especifica o que é a nossa meta profissional alcançada, então a gente não mostra para o nosso cérebro exatamente o que é chegar naquele lugar. A gente só fala assim, eu quero ser bem-sucedido, ter prosperidade financeira, quero ter sucesso profissional. Mas o que é isso? E até a gente falou assim, se a gente pudesse tirar uma foto desse momento alcançado, né, qual seria essa foto? E compartilhei aqui com vocês que uma das minhas grandes metas para o ano que vem é conseguir fazer uma palestra no TED Talk, ser uma palestrante do TED Talk. Então, a foto dessa meta alcançada é uma foto minha lá no palco, né, do TED Talk. Já tirei essa foto mental, já construí, já fiz aqui uma montagem dessa foto aqui para mim mesma, para que eu possa ver isso todos os dias, e também convidei você a fazer isso. Depois, a gente não atinge nossas metas profissionais porque a gente não respeita a nossa própria identidade. Então, a gente fica sempre se baseando no que o outro está fazendo. Eu tenho que ter o tanto de seguidores que o concorrente tem. Ou que, às vezes, gente, pior ainda, né? A gente se compara com pessoas que nem do nosso segmento são, que nem conversam com o nosso público, que não tem nada a ver com a gente, mas a gente, por uma questão, às vezes, de baixa autoestima, ou porque não estamos ainda resolvidos naquilo que nós queremos e com a nossa identidade, a gente fica achando que a gente está sempre num patamar inferior. Então, isso mina as nossas energias para alcançar as nossas metas. Então, a gente precisa respeitar a nossa própria identidade. Aqui para o meu caso, como eu falei para vocês, né, já que eu quero ser uma palestrante lá do TED, eu não posso também ficar me comparando com quem já chegou lá. Mas o meu conteúdo tem que ser dessa forma, assim, assim, assado. Não, aí só vai me minar. Eu tenho que ver qual é a minha identidade, o meu jeitinho de me comunicar. E por último, né, nós colocamos que nós não atingimos as nossas metas porque nós nos prendemos em emaranhamentos. A gente trouxe, então, a teoria das constelações sistêmicas do Bert Hellinger, onde ele explica que todo sistema, uma empresa, uma organização,
o mundo, a nossa família, é um sistema. E esse sistema, ele tem algumas leis que elas precisam ser colocadas em prática para funcionar. E quando a gente não cumpre essa lei, a gente pune, a gente paga uma punição, né, gente? É assim, se a gente não cumprir as leis de trânsito, a gente é penalizado. E essas leis, elas são muito claras. Se você quer saber certinho essas leis, volta lá no podcast anterior, ou pesquisa aí, ó, as leis sistêmicas de Bert Hellinger, para você saber exatamente do que se trata, mas eu trouxe aqui em especial uma lei, que é a lei do pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer, todos nós queremos pertencer a um grupo, a um sistema. E todas as vezes que a gente exclui alguém ou alguma coisa desse sistema, ela volta em outro formato para que ela possa se sentir incluída novamente, para que ela possa fazer parte. Para nós pertencermos à nossa família, à nossa ancestralidade, ao bando que a gente faz parte, né? Nós somos seres humanos, mas nós somos bichos, né, gente? Então, assim, para eu continuar fazendo parte, sendo amado, sendo pertencido, para eu continuar pertencendo, eu acabo, mesmo que inconscientemente, seguindo os mesmos passos daquele bando, daquele grupo. Então, às vezes, as pessoas da minha família, as pessoas da minha casa, da minha ancestralidade, tá? E não tem nada a ver com questões espirituais, não, tá, gente? Com todo respeito aí ao pessoal que tem essa linha espiritual. Neste caso, não é. São informações morfogenéticas que nós trazemos mesmo no nosso corpo e que faz com que a gente repita alguns padrões de comportamentos que nós trazemos. E um desses padrões é o fracasso financeiro, a escassez financeira, a falta de viver, o não viver aquilo que realmente nasceu para viver. Isso acontece em várias áreas, tá? Na área de relacionamentos, né? Então, uma família que vem de casamentos muito estruturados. Na parte física, então, pessoas que não se cuidaram fisicamente, né? Então, eu trago essa carga aí, dessa não cuidar. E claro que vai acontecer na vida profissional também. Então, a gente viu que para isso a gente precisa olhar para a nossa geração, olhar para a nossa ancestralidade, em especial pelos nossos pais, e honrá-los, né? Honrar o que significa? Olhar para trás e aceitar as coisas como foi, sem julgamento, para que a gente possa tirar de tudo isso uma força e, mesmo com a permissão deles, sendo amados, fazer diferente nas nossas vidas. Então tá aí, ó, né? Porque nós não respeitamos a nossa própria identidade, porque nós não visualizamos a nossa meta alcançada e porque nós nos prendemos em emaranhamentos. E aí, né, eu deixei aqui para vocês uma ação prática. Qual é uma ação prática que a gente pode fazer depois de todo o nosso aprendizado? Que o coach é isso, né? O coach ele é muito baseado em ações práticas, por isso que ele tem a fama de dar resultados muito rápidos, porque não é só blá blá blá, não, tem que ir para ação. E eu convidei você a colocar no papel alguma ação prática para rumo à sua meta profissional. Eu me coloquei em eu me propus aqui a saber alguma coisa mais a respeito do TED Talk, como que faz para participar, pelo menos começar a, a desbravar aí um pouquinho essa realidade, certo? E aí eu fui, ó, fiz a minha tarefa aqui, mesmo que pequenos passos já fui, eu vi que muitas coisas eu já estou até adiantada, gente, que o que que é? Saber como que funciona uma palestra, assistir às palestras do TED Talk, ver mais ou menos a maneira como elas são conduzidas. Essa foi a primeira recomendação que eu tive quando eu pesquisei sobre o TED Talk. Então, eu ouço constantemente, né? E daí já sei que são palestras mais curtas, tem que ter uma identidade, olha lá, tem que ter a sua mensagem, são poucos slides, e ainda slides com poucos textos e muita imagem. E algo que eu não sabia é que existem eventos do TED em vários lugares diferentes. Eu achei que fosse, sei lá, só lá em São Paulo. Não, existem eventos do TED em lugares diferentes e eu preciso descobrir os que vão acontecer, que são em datas e em locais interessantes para mim. Então, agora esse é o próximo passo, tá?
Meus próximos passos é ver qual que é a minha mensagem exclusiva, porque, meu Deus do céu, coach, palestrante, a gente fala de tanta coisa, então tem que ser a minha mensagem exclusiva, né? Se você até quiser falar aqui, ó, nos comentários, o que que você acha que é a minha mensagem principal, gente, me ajuda aí, tá? O que que eu agrego mais quando você nos ouve aqui, que vai ser a minha mensagem máxima para eu poder entregar lá de 15 a 20 minutos para aquela galera, tá? E você fez a sua tarefa? Colocou aí a sua ação prática em prática? Se você também quiser compartilhar comigo, pode colocar aqui nos comentários, me manda para mim no direct. Vamos aí juntos, né, nos dar força para alcançar os nossos objetivos profissionais, tá? Hoje, gente, o nosso assunto, ele é também ele também atua como um grande impeditivo das nossas metas, se não o maior deles, por isso que eu quis fazer um podcast só sobre ele. A gente fala desse assunto em todos os programas de desenvolvimento nas corporações, seja para equipe, seja para grupos de liderança, e a gente também fala dele nos processos de coaching individuais, que são as nossas crenças limitantes. Crença, gente, o que que é crença? É aquilo que a gente acredita. A gente acredita. Então, se eu perguntar, o que que você acredita aí desde criança? O que que é firme aí na sua cabeça? Então, muita gente traz questão de religião, de religiosidade, espiritualidade. Tem gente que traz o trabalho, tem gente que traz o esforço, crenças, algo que você acredita e que guia os seus passos. Porque as crenças são sobre isso, é sobre isso mesmo, né? Quando a gente, por exemplo, uma pessoa que ela foi, eu tinha tios que eles eram evangélicos pentecostais, muito fortes, né? Muito fortes, aquelas assim que eles são bem radicais. Eu não sei hoje em dia como que tá nesse momento da gravação aqui do podcast, porque eu sei que muitas coisas mudam dentro das organizações religiosas, em especial depois da pandemia mudou bastante. Mas quando eu era criança, eu me lembro de ver eles, a minha tia, minhas primas, só usando saia e saia longa. Elas tinham cabelo muito comprido, elas não podiam ter televisão em casa. Então, era uma realidade muito diferente. Por quê? Por conta das crenças. Na minha opinião, nem certa, nem errada, mas era diferente das crenças que eu tinha dentro da minha religião. Então, aquilo que elas acreditavam guiavam as ações delas, guiava as ações deles, do meu tio e assim por diante. Então, as nossas crenças, elas guiam as nossas ações também. E as piores crenças, como eu sempre digo, e aqui falando de um ponto de vista mais limitante, algumas crenças que tampam os nossos olhos, que é isso, né, gente? Tem crenças que elas nos levam para frente. Crenças religiosas podem fazer isso. Muitas vezes não. Tem coisas que a gente acredita e que elas nos travam e que elas não deixam a gente olhar o mundo por um outro ângulo, por uma outra direção. E as piores crenças, aquelas que são mais perigosas, são aquelas que são silenciosas, que a gente nem sabe que a gente tem. Então, vou falar para vocês um exemplo meu. Eu sempre tive uma crença muito expressa, tá? Muito expressa, era muito clara para mim, de que eu não sabia vender, de que eu não tinha nascido para vender. Então, essa é uma crença que está ali, ó. Pensa num iceberg, né? Aquela imagem que a gente vê muito em treinamentos, em vídeos de autoconhecimento. A ponta do iceberg, o que eu via é que eu não sabia vender, eu sabia daquela minha crença. E essa crença, ela me fez por muito tempo adiar os meus projetos profissionais, o meu sucesso profissional, o meu sonho profissional, que o que era? Sair do meu trabalho CLT para empreender. Amava o meu trabalho CLT, mas eu adiava, né, conquistar o meu sonho justamente porque eu não sabia o que era viver no mundo sem ter salário fixo e que eu ia ter que batalhar por isso. Então, essa era a minha crença. Eu falo muito sobre isso num podcast aqui anterior chamado Por que temos tanto medo de empreender? Então, eu conto um pouquinho da minha história, tá? Se você quiser saber, volta aí um pouquinho que tem esse podcast. Então, essa era a minha crença expressa.
Então, quando eu fui fazer a minha transição de carreira, eu trabalhei muito essa crença expressamente. Busquei na minha genética coisas que podiam me fazer acreditar que eu era uma vendedora nata. Fui estudar, estudei muito, passei assim, ó, de 7 meses a 1 ano estudando sobre formas de vender o seu trabalho, sobre mídias digitais, sobre redes sociais. E claro, gente, fui para a prática, fui para ação, né? Passei o óleo de peroba na cara, de pau, e fui vender o meu trabalho da maneira que eu tinha aprendido. Então, olha só, eu consegui trabalhar uma crença porque ela era muito expressa para mim. Porém, todavia, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que aquela pontinha do iceberg era só um tiquinho de muitas crenças que tinha e que com certeza ainda tem dentro de mim, gente, porque assim, ó, todos nós temos crenças limitantes. E aí eu fui ver que, por exemplo, tá, dentro de mim existe, né, e aí agora ela já está mais em nível consciente, uma crença imensa relacionada à prosperidade financeira. Que se eu saísse do meu trabalho CLT, eu poderia alcançar um nível financeiro de prosperidade, de status, de reconhecimento que eu não me achava preparada. Por quê? Porque, sei lá, né, gente? Porque lá, né, no último podcast eu respondo um pouco disso, emaranhamentos sistêmicos, porque eu não me acho merecedora, porque eu me comparo, e assim por diante. Então, agora que ela já está expressa, ela está podendo ser melhor trabalhada. Só que eu acredito que eu ainda tenho muito, e nós ainda temos muitas crenças que estão assim, ó, em nível inconsciente. Então, quando a gente fala de crenças, por mais que seja repetitivo, por mais que a gente ouve falar disso, né, não sei se é a primeira ou se você já ouviu falar disso muitas vezes, a gente tem que trazer isso à tona, por quê? Porque quanto mais a gente fala, mais a gente vai identificando crenças que estão no nível inconsciente. E quando a gente traz as coisas à nossa clareza, a gente tem a oportunidade de ressignificá-las e de trabalhar em cima delas. Então, aqui o nosso objetivo deste nosso podcast é justamente te proporcionar o contato com talvez crenças que você nem saiba, né? Nem tenha consciência ainda de quais são, tá? Então, gente, crenças limitantes, tá? Eu gosto muito de uma definição do Paulo Vieira, um coach bastante conhecido aqui no Brasil, referência em crenças, criador do método Febracis, que eu super respeito, né? Tem muita gente aí trabalhando em cima desse método. Ele fala assim, ó, crença é a programação mental presente em nossa mente por meio da conexão de múltiplos neurônios. Então é isso, gente, é uma programação. A gente programa o nosso cérebro, por quê? Ou porque a gente viu aquilo com muita frequência na nossa infância, a gente viu uma realidade com muita frequência na nossa infância, ou porque foram episódios repetitivos que fez com que a gente tenha essa crença. Imagina, né? A mulher, por exemplo, que ela é traída uma vez num relacionamento, aí ela larga daquele relacionamento, tem um segundo relacionamento, ela é traída de novo. E assim por diante. Então, ela vai sempre ter uma crença de que relacionamentos não são ruins e que o sexo oposto, ou não sei com quem que ela vai se relacionar, trai, né? É sempre sem vergonha e vai trair. Então, por muitos motivos, a gente instaura em nós uma programação e funciona a nossa vida de acordo com aquela programação, como se fosse um ar-condicionado mesmo. A gente programa um ar-condicionado e vai viver a nossa vida, sem saber que aquele ar está funcionando daquela forma, né? Programação. Só percebe quando afeta a gente. Tá muito frio, tá muito quente. Crença é a mesma coisa. A gente programa a nossa vida e sai, ó, automaticamente tendo comportamentos, emoções, atitudes, palavras de coisas que a gente acredita. Quando que a gente para pensar nas nossas crenças? Quando começa a doer, quando começa a incomodar. Então, olha só, quando fala de você e do seu objetivo profissional, qual é a maior dor? O que está realmente incomodando? O que te dói? O que te trava? Certamente estamos aí falando de alguma crença, tá? Então, a crença é isso, tá? É a programação mental.
Nós formamos as nossas crenças, muitas vezes, como eu falei, pelo que a gente ouvia quando a gente era criança. Então, aquela pessoa está muito rica, deve estar roubando, ó, crença financeira. Você tem certeza que você vai casar? Casamento é gaiola, hein? Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar. Ó, essas brincadeirinhas aí, né, que a gente tem. Então, essas coisas que a gente, às vezes, dentro da nossa casa, por exemplo, quando a gente era criança, ali do 0 aos 7 anos, a gente vê o pai toda vez chegando em casa e xingando o chefe dele. E xingando o líder dele. Ah, mas aquele líder só me explora, aquele puxa-saco, ele só gosta de quem puxa saco dele, ó, eu já vou formando em mim, né, uma crença relacionada a figuras de liderança, por exemplo. Eu lembro que meu pai teve uma empresa por muitos anos, né, ele teve uma pequena empresa, e foi ali que eu vivi até os 12, 13 anos de idade, inclusive trabalhando lá dentro da empresa do meu pai. E eu me lembro do meu pai trazer muitas vezes situações relacionadas ao governo, à economia, de que as coisas não estão bem, esse mês não vai dar para pagar o salário de todo mundo porque está muito difícil as coisas, né? E aí, olha lá, né? As minhas crenças relacionadas a empreender podem ter muitas vezes origem naquilo que eu ouvia do meu pai, que não foi por mal, né, gente? Aí, ó, vamos colocar assim: toda vez que eu falo de crenças para os meus clientes, grande parte deles, eles falam assim: nossa, eu devo estar instaurando um monte de crenças dentro dos meus filhos. Ai, meu Deus, tomara que eu não coloque crenças nele. Gente, não adianta, a gente vai automaticamente passar ensinamentos e fazer programações nas pessoas que a gente está deixando, né, ali, nos nossos filhos, alunos, e não tem problema nenhum isso. Claro que quanto mais positivas forem as nossas crenças, melhores. Mas a gente não pode viver no mundo de Ilha da Fantasia, Família Margarina, porque, gente, é justamente porque eu, por exemplo, eu lutei estou lutando contra as minhas crenças, isso que me dá força interna, que me faz conseguir as coisas por mim mesma, me faz ter a minha identidade, né? Então, e muitas vezes olhar para o meu pai e até honrar ele, falar muito obrigada pelas crenças que o senhor me instaurou, né? Porque isso que me fez ser a pessoa que eu sou. Pelo contrário, né? Quanto mais fácil às vezes é o mundo, a gente vê aí, né, a geração de hoje, não generalizando, mas muitas vezes por a gente não querer instaurar crenças na nova geração, não querer que eles sofram tanto como a gente sofreu, a gente cria muitas vezes aí uma geração fraca, não tem muita resistência a nãos, a situações difíceis. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente tem que fazer de tudo para acertar, mas sem que isso vire uma neura, tá? É aí que eu quero chegar. Então, muitas crenças são instauradas nessa época, então. Então, olha lá, olha para o seu passado, olha, né, de verdade para o seu passado e vê aí quais foram as informações que você ouvia quando criança relacionadas a essa dor que você está sentindo neste momento agora na sua carreira. Então, digamos que você está sentindo uma dor imensa relacionada a um cargo de liderança que você acabou de assumir. Os funcionários não me respeitam, tem uma pessoa específica que está me perseguindo. Olha lá, né? Eu não sou bom para liderar. Eu não estou conseguindo o respeito das pessoas. Pensa aí quais foram as informações que você ouvia na sua infância relacionadas a esse assunto, a esse tema. Os exemplos, né? Quais foram os exemplos que a gente via quando a gente era criança? Então, você já viu pessoas bem-sucedidas na área que você quer atuar quando você era criança? Então, se você teve bons exemplos nesse sentido, é muito possível que você tenha muito mais crenças fortalecedoras. O contrário também acontece. E às vezes, gente, até episódios específicos, né, que já aconteceu com você. Então, a gente vê hoje muita gente com a comunicação muito travada, gente que tem vergonha de falar em público, gente que tem vergonha de ir para as redes sociais, gente que tem vergonha de se colocar em reuniões, de simplesmente falar aquilo que pensa. Crença, crença relacionada à sua comunicação. E isso não trava a nossa carreira, gente, né? Assim, diretamente trava a nossa carreira. E aí, se for ver lá quando era criança, ou nem tão criança assim, mas o que você ouviu falar da sua comunicação?
Que episódios que você teve que se expor e você foi altamente julgado, vaiado, criança, principalmente criança, é cruel, né, gente? Então, às vezes, aquela criança lá levanta a mão para fazer, numa sala de aula, para fazer uma pergunta, e os outros ali falam, né, praticam escárnio, né, com aquela criança que está se expondo. Então, esses episódios, eles vão criando em nós algumas dores, e o nosso cérebro muito inteligente, ele faz de tudo para evitar situações que vão te colocar diante daquela dor novamente, tá? Então, é assim que se formam as nossas crenças. Se eu fosse falar para vocês, das áreas da nossa vida aqui onde a gente forma crenças, seriam muitas, tá? Muita gente deixando de buscar relacionamentos saudáveis porque tem crenças relacionadas ao sexo oposto ou a ela mesmo dentro do relacionamento. Crenças relacionadas, como eu falei, à saúde física, a buscar ter um corpo melhor, a ter uma vida mais saudável. Mas dentro da nossa carreira, existem crenças em que pode realmente impactar da gente travar a gente de alcançar o nosso sucesso. Por exemplo, crenças relacionadas a dinheiro. Dinheiro, gente. O nosso sucesso profissional, ele está altamente ligado com mais dinheiro na nossa vida, com prosperidade financeira. Tem que estar ligado. Dinheiro é bom, nós merecemos. Dinheiro, ele traz facilidades, ele traz conforto, ele traz realizações de sonhos para nós. E aí a gente precisa ter o caminho para o dinheiro chegar até nós totalmente destravado quando a gente fala de sucesso profissional. Senão não tem como, né? Nosso sucesso, assim, ó, entregar para muita gente o nosso trabalho, aquilo que a gente faz. E isso, né, tá altamente ligado com o dinheiro. Agora, gente, se eu parar para perguntar aqui para cada um aqui que está assistindo, quais foram as informações sobre dinheiro que você teve na sua infância? Os episódios relacionados a brigas na sua família, a mensagem de dinheiro. Quanto muitas vezes que dentro das nossas casas, por mais que a gente fale assim, nossa, a gente quer mais dinheiro, a gente precisa de dinheiro, a gente quer ele para nós, mas a figura do dinheiro está associado com coisas muito negativas dentro da nossa vida, talvez com a separação dos pais, talvez com as maiores brigas e conflitos que tiveram dentro da nossa casa, talvez até com a gente mesmo, né? Muitas vezes assim, bronca que a gente levava porque a gente gastava demais, bronca porque não economizava no telefone, não economizava na luz, escassez, e isso tudo a gente vai deixando dentro de nós uma mentalidade, né, e informações de que dinheiro não vai trazer coisas boas para nós, pelo contrário. Quantos de nós, né, muitas vezes fala assim, se eu alcançar o meu sucesso profissional, a minha prosperidade, eu vou ter muita dor de cabeça, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ter que ajudar a minha família, eu não vou saber lidar com dinheiro. Então, olha só, a gente até quer atrair o dinheiro, mas a gente, muitas vezes, inconscientemente, a gente tem crenças que nos afastam dele. Existem vários livros, podcasts, conteúdo que fala sobre isso, mas se eu pudesse recomendar aqui para vocês um livro que fala sobre as nossas crenças e como vencer as nossas crenças financeiras, é o livro O Segredo da Mente Milionária, tá? Eu já li uma vez, estou lendo neste momento pela segunda vez, e ele fala muito profundamente quais são as nossas crenças financeiras que nós trazemos da nossa infância, e faz muito sentido para mim, eu acredito que vai fazer para você também. Crenças financeiras, tá? Uma outra crença que nós temos relacionadas ao sucesso profissional são crenças relacionadas a nós mesmos, a nossa autoestima, de não merecimento, sabe? Eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não consigo, eu não sou capaz de chegar tão alto assim. Que todo mundo pode, eu não posso. É como se assim, ó, se a gente se visse diferente das outras pessoas. Imagina, né? Você num grupo de pessoas, todo mundo colorido e você se vendo preto e branco, né? Apagado. Então, você não se sentindo capaz. Isso são crenças também. Crenças relacionadas a relacionamentos profissionais.
eu tenho dedo podre para sócio, para parceria. Todo chefe é só para me pegar no pé. Eu não consigo contratar gente boa, só contrato gente ruim. E fala isso ainda assim, sabe? Tirando sarro, fala isso brincando. Crenças relacionadas a relacionamentos. E crenças relacionadas aí a coisas que a gente desejaria muito, mas a gente se sente incapaz, então a gente acaba pensando pequenininho. Ah, eu nem quero ir tão longe assim. Eu nem preciso de muito, nem preciso ir tão longe. Para mim, eu me contentaria com pouco. Todas essas são crenças, tá? Então, ó, listando para você, 4 crenças limitantes na área profissional que nos limitam são as crenças relacionadas a dinheiro, crenças relacionadas à autoestima, a nós mesmos, crenças relacionadas a relacionamentos profissionais e, por último, ao nosso sucesso profissional. E o grande problema das crenças, gente, é que a gente coloca um óculos, sabe, como esse daqui, ó, que eu estou usando, a gente coloca um óculos e que faz com que a gente enxergue a nossa realidade com base na nossa crença. Esse meu óculos aqui, ele tá hoje um pouquinho embaçado aqui. Hoje ele tá um pouco embaçado. Eu tenho 2 óculos de perto e o multifocal. Bem-vinda, mulher de 40 anos. Nossa realidade. O multifocal eu lavei ele hoje, limpei ele hoje. Esse daqui não tá. Não sei se tá dando para ver aqui, você que tá me vendo por vídeo, tá? Então, ele está um pouco embaçado na hora de eu enxergar. Agora, se eu tirar esse óculos, né? Agora ficou mais embaçado ainda, porque eu não enxergo de perto, então não estou enxergando aqui tudo embaçado a câmera. E colocar o meu óculos multifocal, ele tá limpinho, eu vou enxergar por outra realidade. Opa, ó, voltei a enxergar pelo menos um pouquinho. Então, a nossa crença é como se a gente colocasse um óculos que dá em nós um viés de olhar. Você já, por exemplo, quis comprar um carro e teve a sensação de que na cidade, na vida, no mundo, só tem aquele carro andando na rua? Mulheres grávidas falam muito isso, né? Ah, quando eu fiquei grávida, parecia que eu só via coisa de mulher grávida na frente. Isso se chama viés de confirmação. É o óculos que a gente coloca para o nosso cérebro enxergar somente aquilo que a gente quer ver. As nossas crenças, elas também funcionam dessa forma. A gente coloca um óculos que daí a gente só enxerga a realidade por esse, que a gente só encontra coisas que confirmam a nossa crença. Então, por exemplo, se eu tenho dentro de mim uma crença de que eu tenho o dedo podre para parcerias e sociedade profissional, eu só vou buscar no meu passado situações onde eu só me ferrei com parceiros. Se eu coloco um óculos de que eu não vou saber lidar com muito dinheiro e que dinheiro só vai trazer dor de cabeça, eu vou colocar um óculos e eu vou enxergar e lembrar de realidade de pessoas que realmente tiveram essa confirmação. Olha lá, fulano, tá vendo? Fulano, ó, ganhou dinheiro, tá lá, ó, com depressão. Tá com depressão. A vida dele, depois que ganhou dinheiro, tá lá, ó, né? É uma tristeza só a vida dele. Que ganha de dinheiro, gasta de remédio, olha lá, ó. E aí, vê aí as suas crenças. Só que quando a gente identifica as nossas crenças, tá vendo, ó, fulano, casamento não traz felicidade, tá vendo? Casamento fulano, paguei lá, ó, que a gente achou que eles eram tão felizes, estão lá, ó, se separando. Então a gente coloca esse óculos, tá? E aquilo que a gente vê é a maneira que é a realidade que a gente cria, e a realidade que a gente cria é a realidade que a gente acaba estando no meio, consequentemente, a gente vai se comportar exatamente como é isso que a gente está falando. É um ciclo da realidade que a gente cria. Né, um ciclo, a gente cria um ciclo da realidade. Quem fala muito disso é um coach chamado Jerônimo Temel, tá? O Jerônimo Temel, ele tem vários vídeos, inclusive um no TED Talk falando o ciclo da realidade. Quiser procurar aí, o ciclo da realidade. Então, por exemplo, gente, uma pessoa que ela tem a crença, que ela colocou o óculos de que ela só se dá mal em parcerias profissionais. Qual que é o mundo que ela vai criar? Um mundo de que na vida dela ela não quer ninguém para parcerias profissionais. E aí, como que ela vai se comportar dentro desse mundo? Ela vai se fechar, ela não vai querer conversar com gente diferente, ela não vai participar de eventos de network, ou se ela vai super travada, com o braço cruzado, não vai querer ter contato com ninguém.
Se alguém pede para marcar uma reunião com ela, ela já se fecha. Consequentemente, ela está fechando a porta para atrair gente legal para perto dela. E aí, quem que vai sobrar? Quem que sobra nessa vida se ela está se fechando para gente legal? Pessoas que realmente também estão na mesma vibe que ela. E aí, de repente, os dois lá conversando. Ah, não, eu só atraio gente ruim. O outro, ah, não, também. Ó, duas crenças. E as crenças, gente, a padrão atrai padrão. A gente se conecta com pessoas que têm as mesmas crenças. Dá um papo de bar maravilhoso, né? Nada contra papo de bar, viu, gente? Que eu já fiz muito bons negócios em conversas informais, né? Almoço, café, bar, não tem nada contra. Mas isso daí, ó, um começa a se conectar, a nossa energia começa a se conectar, e aí, de repente, o que eles estão fazendo? Uma parceria profissional que vai dar em quê, gente? Em nada. E aí, ó lá, ó, tá vendo? Eu falo, ó, né? Tava só esperando isso acontecer. Falei que ia dar errado, mais um. E aí confirma a crença, tá vendo? Tava assistindo recentemente não sei se você já assistiu, tem uma série muito legal que passa, que ela chama Casamento às Cegas. Aquela série assim, ó, que você vai assim para você se desconectar, que você ri um monte e que você se desliga mesmo. E, né, é ali a situação onde as pessoas, elas se conectam para casar realmente através de cabines, um não enxerga o outro, né, o casal, um não enxerga o outro, e aí eles precisam se conectar com a pessoa sem ver a aparência física. É muito legal. E ali a gente percebe, né, as crenças relacionadas a relacionamento. Então a pessoa ela já vem com aquela crença, ah, para mim nada dá certo, né? E isso, em específico no último temporada que eu assisti, tinha uma pessoa que ela falava isso, ó, tá vendo? Mais um. Tá vendo? Olha lá, ó, não deu certo, porque depois eles vão se conhecer, eles casam, eles convivem lá, e ela lá, mais um. Só que quem está de fora assistindo, como eu, por exemplo, ou os colegas dela ali, viram que ela teve determinados comportamentos que levou aquilo a acontecer, né? Inclusive buscou muitas situações para que aquele final acontecesse. Então, gente, os nossos óculos que a gente coloca aqui é para a gente enxergar a realidade, eles são muito responsáveis nas nossas ações, no nosso comportamento e, consequentemente, nos nossos resultados. E aí, ó, o que que a gente precisa fazer? Exatamente esse exercício aqui que eu fiz, ó, tirar esses óculos, né? E falar, será? É só colocar um ponto de interrogação. Será que eu só atraio parcerias ruins? Será que toda pessoa que ganha dinheiro, ela realmente fica infeliz? E aí, ó, eu pego e coloco um outro óculos, eu tô colocando o mesmo aqui, mas faz de conta que eu coloco um óculos para enxergar a realidade de uma maneira diferente. E quando a gente troca de óculos, não sei se você usa óculos, mas assim, no começo dá um pouco de trabalho, a gente precisa se adaptar. Então, não é fácil realmente a gente fazer esse treino de ver a realidade por uma outra visão. É treino, gente. E isso tem um nome. Isso se chama neuroplasticidade. É o exercício que o nosso cérebro faz para se adaptar a uma nova realidade. Ele precisa ir aos poucos. O nosso cérebro é, né, uma parte do nosso corpo. Quando a gente começa a treinar numa academia, praticar algum esporte, não dói das primeiras vezes, até o corpo acostumar. Quando a gente tem uma nova prática, quando a gente corta o cabelo, a gente demora um pouquinho para se acostumar. Então é a mesma coisa. O nosso olhar, ele também precisa ir se acostumando aos poucos. Então é um exercício que a gente faz. Então nesse óculos eu vou colocar que foi exatamente isso que eu fiz quando eu fui sair do meu trabalho CLT, e eu coloquei esse óculos, certo? Para identificar que talvez eu sabia vender sim, que aquela crença que eu estava falando para mim era uma mentira que eu estava contando para mim mesma. Então, eu coloquei um óculos, no primeiro lugar que eu fui lá na minha genética, né? A gente já viu aqui em outros podcasts que a nossa genética, ela é muito importante o que a gente traz, né? Para a gente utilizar a nosso favor. Então, na minha genética, eu vi que eu tive não só o meu pai, mas eu tive excelentes vendedores na minha vida, pessoas que viviam de vendas. E aí, nesse óculos, eu enxerguei situações onde eu mesma vendi muitas coisas. Por exemplo, né, trabalhei muitos anos em RH, fazendo recrutamento e seleção. Então, eu tinha que toda hora convencer o candidato de que aquela empresa era uma empresa boa. Não estava ali vendendo alguma coisa, mas o discurso é um discurso de vendas, de convencimento, de negociação, de argumentação.
E quando eu levava o candidato lá para o líder, eu levava 3 currículos para um líder, né, contratar ali para preencher aquela vaga. Então, eu também tinha que ter, olha, esse daqui, ele tem isso, aquilo, mas se você quiser isso, tem essa pessoa, mas na minha opinião, essa daqui é a ideal para você. Olha lá, ó, olha eu aqui, ó, propondo coach individual, mentoria em grupo ou o meu livro. Né, eu estou colocando ali o meu conhecimento para tentar agregar alguma coisa para a pessoa. Fui até buscar na minha vida situações onde, por exemplo, em RH, situações de treinamento, a gente tem que fazer treinamento constantemente para as empresas lá dentro. Tinha um treinamento que eu tinha que fazer na minha empresa, que era o treinamento de brigada de incêndio. Então, a gente tinha que, era um treinamento obrigatório, né, por lei, e quem cuidava dessa organização era juntamente com a área de segurança do trabalho e o RH. Então eu tinha que ligar para as áreas e falar, viu, manda alguém para participar do treinamento. Quantas pessoas você consegue mandar para esse treinamento? Fulano, e hoje? Você consegue mandar quantas pessoas? Olha, é obrigatório, a gente precisa participar. Então, olha, e fazer coisas para fazer aquele treinamento ser mais atrativo. Exatamente isso que eu faço hoje com os treinamentos que eu ministro. Então, vendas, tá vendo? E aí, ó, eu coloquei esse óculos e a partir do momento que eu vi que eu era boa em vendas, eu passei a me comportar dessa forma. Então, hoje eu me considero excelente em vendas. Tenho muito que melhorar, tenho muito que melhorar, mas eu me considero uma excelente vendedora. E é legal porque eu acabo tendo esse feedback de pessoas, por exemplo, que gostam desse assunto de vendas. Quando eu sento para conversar, fala, Renata, ó, você é boa mesmo em vender o seu peixe. Então, olha lá, e daí como que eu me comporto quando eu falo dessa forma? Quando eu ouço tudo isso, quando eu vejo os resultados? Não, eu já vou conversar com os clientes já ali, ó, né? Eu sou uma excelente vendedora. Então, um novo óculos, uma nova visão, novos sentimentos, novos comportamentos, e eu tenho o que, gente? Uma nova realidade, um novo resultado. E aí, né, qual que é o treino que a gente tem que fazer? Colocar um óculos para perguntar, ó, esse será para a gente ir para frente. Olha só, gente, vou compartilhar aqui com vocês. Quem está podendo ver, vai ver, tá bom? Quem não está podendo, me escuta. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, 20 frases de crenças limitantes na nossa carreira. Ó, 20 aqui, ó. Vê se você já não disse alguma dessas 20 frases aqui, ó, limitantes, na sua. Conforme eu for falando, você fala, eu. Esse dia eu apliquei isso aqui no workshop, o pessoal falou, pode marcar todas, tá? Então, olha aí se você, por acaso, não já disse alguma dessas frases, ó. Número 1, eu não sou bom o suficiente para conseguir um emprego ou uma carreira melhor. Número 2, dinheiro é a raiz de todos os males, então é melhor não ter muito. Número 3, as pessoas bem-sucedidas são sempre egoístas e gananciosas. Pode ser que não seja desse jeitinho, tá, gente, a frase, mas ela, você dizendo mais ou menos aí dessa maneira. 4, eu nunca vou conseguir me dar bem com todos os tipos de pessoas. 5, sucesso profissional significa sacrificar sua vida pessoal. 6, as oportunidades são escassas, então é melhor me contentar com o que eu tenho mesmo. 7, as pessoas ricas nascem em berço de ouro, não dá para mudar sua situação financeira. 8, relacionamentos sérios são uma distração para a carreira. 9, eu não tenho a formação necessária para alcançar o sucesso. 10, é muito arriscado tentar algo novo na minha carreira. 11, as pessoas bem-sucedidas têm sorte e eu não tenho essa sorte. 12, eu não mereço ganhar tanto dinheiro contra outras pessoas. 11, eu não mereço. 12, falei o 12, agora o 13. É importante equilibrar uma vida pessoal e profissional de sucesso. 14, minha idade, gênero, raça, etnia, sei lá, me impede de avançar na carreira. 15, eu não sou criativo ou inteligente o suficiente para iniciar meu próprio negócio. 16, as amizades e relacionamentos não duram quando o dinheiro está envolvido. 17, eu nunca vou conseguir um cargo de liderança porque não nasci para ser líder. 18, é melhor não sonhar alto para não ficar decepcionado. 19, as pessoas bem-sucedidas não têm tempo para família e amigos. 20, minha situação atual é o máximo que posso alcançar financeira e profissionalmente. E aí, gente,
arsenal de crenças, né? Conforme eu fui lendo aqui, ó, eu já fui vendo até algumas que eu mesma não percebia, que eu já falei e às vezes até falo muitas vezes. Então, a gente identifica essas crenças, tá? E aí, o que que a gente faz, gente? A gente, em primeiro lugar, identifica. E depois a gente faz o quê? A gente ressignifica. Faz lá, né, o treino da neuroplasticidade. Então, quando você vê que alguma dessas palavras vem na sua cabeça, o que que você faz? Você troca. Você faz essa afirmação ser diferente. Coloca aí um ponto de interrogação. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui, ó. Eu não tenho a formação necessária para alcançar o sucesso. Ó, uma crença, tá? Aí, ó, qual que é a palavra negativa? Essa daqui é como se fosse assim, um capetinha falando aqui. Qual que é o contrário? O que que o anjinho poderia falar aqui nessa outra orelha, no outro ouvido? Não, calma. Você pode buscar a formação necessária e começar a dar os seus primeiros passos para o sucesso. Essa aí é uma crença de procrastinação, hein? Às vezes a gente está só buscando aí se impedir por pequenas coisas. Outra crença, ó, é, as pessoas bem-sucedidas não têm tempo para família e amigos. Será que a gente já não falou essa crença aqui? Ah, não, para mim, família em primeiro lugar, então nem quero trabalhar muito. Então, olha lá, o que que eu posso fazer? As pessoas bem-sucedidas sempre vão ter tempo para família e amigos. E aí, ó, busca mesmo na sua mente pessoas que são assim, pessoas que têm família, que têm amigos e que são bem-sucedidas. Então, gente, olha lá, isso é o exercício que a gente está fazendo de ressignificar as nossas crenças. Dá um pouquinho de trabalho no começo, como eu falei, né? O cérebro ele vai se adaptando, mas daqui a pouco, gente, ele já está totalmente adaptado. Aquilo já está sendo natural para para você fazer essa ressignificação e aquilo já vira parte da sua realidade. Quer um exemplo? As pessoas, por exemplo, que perdem por um acidente ou por alguma, né, comorbidade aí, o, a função de alguns dos seus membros. Então, perdi a visão. Ontem eu estava assistindo, né, um programa de televisão e estava ali uma pessoa deficiente visual, quase que 100% que foi perdendo gradativamente a sua visão. E aí, né, o que que aconteceu? No começo ele, poxa, o que que vai ser da minha vida agora? E sabe qual que é a profissão dele? O que que ele gosta de fazer? Fotógrafo. E foi perdendo a visão. E aí, como que um fotógrafo, né, continua trabalhando? Então, claro que no primeiro momento aquilo foi um baque muito grande para ele, mas aos poucos, o que que ele foi fazendo? Ele foi vendo novas maneiras de fazer a profissão dele. E aí, deixa eu até falar aqui, ó, se eu não me engano, o arroba dele é arroba fotografia cega. Fotografia cega. Ele estava ontem num programa tentando adquirir uma quantia de dinheiro para participar ou para fazer uma exposição, enfim. E aí, gente, que interessante, ele tem uma pessoa que é o olho dele. Ele fotografa apenas eventos das Paralimpíadas, atletas paraolímpicos. Então, ele fica preparado com a câmera dele, e aí a pessoa que está atrás dele, um parceiro dele, que inclusive estava lá com ele, fala, vai, fotografa agora. Acho que é assim, tá, que eles fazem. E ele sente a energia das pessoas, o grito da torcida, a respiração dos atletas, e ele sabe exatamente a hora de fotografar. Olha, como tem jeito. E outros muitos exemplos que a gente tem aí, né, de pessoas que readaptaram as suas vidas após grandes perdas, simplesmente por conta dessa questão da neuroplasticidade. Então, tudo, absolutamente tudo aquilo que você enxerga hoje, principalmente as coisas negativas, elas podem ser vistas de uma forma diferente e, consequentemente, tornarem a sua realidade, tá? Trouxe aqui, ó, para finalizar, uma frase tem uma ainda antes, tem duas frases, uma do Paulo Vieira também, que ele diz assim, ó, pensamento produz sentimento, que produz crença, e toda crença é autorrealizada. Então, ó, muito cuidado com o seu pensamento. Pensa assim, não vai dar certo, eu não nasci para isso, sempre para mim é assim. Cuidado, ele vai virar realidade, porque ele passa por esse caminho ali do ciclo. Então, o que que a gente tem que fazer? Pensamento a gente não controla, né, muitas vezes, mas ressignifica ele, troca, pratica a neuroplasticidade. E uma segunda frase do Henry Ford, que diz assim, se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, e aí, gente, a pessoa, em qual dessas que ela tá certa? Nas duas.
né? Se você acredita que você pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer forma, você estará certo. Gente, desejo realmente que esse nosso podcast tenha te ajudado com as suas crenças. Se você quiser deixar aqui nos comentários se foi importante para você, qual que foi a maior sacada que você teve, e principalmente colocar aí os seus primeiros passos, né? Para você realmente ressignificar suas crenças e permitir que, a partir disso, elas se tornem as suas crenças fortalecedoras e impulsionadoras para o seu sucesso profissional. Afinal de contas, você merece. Te convidar mais uma vez para me seguir aqui nas minhas redes sociais, no meu site, no meu link, conferir os outros podcasts para você continuar ainda mais avançando na sua carreira e no seu sucesso profissional. Um abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.